A tecnologia aeroespacial e a construção do primeiro satélite geoestacionário no Brasil. O engenheiro brasileiro que desde criança sonhava em trabalhar na construção de foguetes. Uma escola que depois da chegada da internet teve avanços na metodologia de ensino. A criação de tecnologia aeroespacial de ponta no Brasil. Agora em Brasil Ciência. Do interior de um acelerador de partículas para o alto de uma torre no meio da floresta amazônica. De dentro de um dos mais modernos navios de pesquisa para um satélite no espaço. Da velocidade de um supercomputador para o mundo. Brasil Ciência abre o universo desconhecido dos cientistas brasileiros e apresenta suas mais importantes descobertas. São avanços que contribuem não só para o Brasil, mas para o mundo todo e influenciam diretamente a nossa vida. É a ciência brasileira no topo do mundo. Você podia ter mandado mensagem assim, ó. Me busca. Não, a internet só você. Aqui não tem sinal. Tenho 18 anos, eu sou estudante do ensino médio. Eu moro no INCRA 9, que faz parte de Brasília. Aqui é uma zona mais rural. A gente está um pouco afastado do centro. Então, vocês olharam o negócio do trabalho que eu enviei no grupo? Então, eu peguei, olhei, só que só vi até a metade, porque a internet parou de funcionar, porque choveu. Eu nem consegui abrir, velho. Nada. A galera veio aqui para casa hoje para fazer um trabalho. Alguns estavam sem acesso, né, à internet. Quando um tem, a gente corre para casa dele, agiliza. Já libera o Wi-Fi, né, Thiago? Por favor. Só passar o celular. Bora lá, então? Esse aqui é um trabalho de física que a gente está fazendo. Trata de corrente elétrica, resistor, capacitor. E como a gente não tem muito conhecimento dessa área, a gente acabou pesquisando para conhecer, né, para entender como é que funciona. Quais são os requisitos? Resistor, gerador e chave simples. Gerador eólico, energia e bateria. Isso deve ser bom também. Só pesquisar? Só pesquisar, bomba de irrigação. Quando me pedem um trabalho, eu sempre dou uma pesquisada na internet, uma olhada rápida e dependendo do local, se o sinal estiver bom, eu já pego logo no celular, que também é internet móvel, né? Mas é mais quando eu tô sem internet aqui, por algum problema de chuva ou vento, porque é um sinal a rádio, né? Então é muito fraco às vezes. Alô? Professor, o doutor Irã está aguardando. Tá, obrigado. Nada. Tá. O SGDC é uma ideia antiga. Todas as comunicações da Defesa Nacional são feitas por satélites estrangeiros. Nós passamos um tempo enorme, cerca de 30 anos, aí discutindo a possibilidade de termos um satélite que pudesse servir a esse benefício, pudesse servir a esse ofício, que é cuidar das comunicações estratégicas na área de defesa. Bom dia, da Telebrás, do lá para o Centro de Operações do Satélite. É Fernando Pereira. A gente está no Centro de Operações do Satélite, onde estão instalados sistemas que possibilitam a comunicação com o satélite, o controle do satélite e o controle da estação terrena, que inclui a antena e os equipamentos que estão lá no container. A partir dessa sala, a gente consegue operar tanto o satélite, todos os equipamentos que estão no satélite. Aqui também concentra a questão do monitoramento da carga útil, monitoramento da estação, que são os equipamentos que estão lá na antena, monitoramento do próprio satélite na workstation. Lá, além de controlar, a gente consegue monitorar o satélite. Então, todas as operações que a gente faz no satélite, elas partem daqui. O Ministério da Defesa e a Telebrás, juntos, foram para
para a França durante um período de 2 anos e meio, onde nós podemos, através das tecnologias dessa antena e de controle do satélite, testar cada procedimento de emergência e normal e saber como o satélite reagiria. E hoje a gente tem total domínio da tecnologia e de como controlar um satélite dualmente, na parte civil e militar. Eu sempre gostei bastante de engenharia, construir coisas, gostava de tecnologia. Com esse processo de construção do satélite geoestacionário próprio brasileiro, ele é importante porque a gente não tem hoje a nossa comunicação militar, ela é feita com satélites alugados e não é o ideal. O ideal é que a gente tenha domínio dessa tecnologia. A questão da internet também a locais de baixo acesso é uma coisa importante, que vai ser possibilitada também por conta desse satélite. E esse processo, como o contrato foi firmado com um plano de absorção de tecnologia e transferência de tecnologia, é importante para que a gente, como país, consiga tirar o nosso atraso em relação ao nosso atual estado de desenvolvimento tecnológico. This project, SGDC satellite, is very important for the country of Brazil, because in fact there are very few countries that have their own access to space, few of them only, and Brazil is one of them. And it is a several steps strategy. It started many years ago with first building a space community of people in Brazil, which went to work with different entities, and especially there was in the past some partnership of Brazil with, for instance, China for some satellites. But this was partnership. With SGDC, the Brazilian country is getting its own autonomy and sovereignty with access to space, with having their own satellite, SGDC, and it is only a first step. That means the next step will be to have another satellite, SGDC2 and so on. So really Brazil has a very strategic view of enhancement on access and control of space for the sovereignty of the country. And this is making Brazil coming in force into the very few countries that have their own autonomy in space. Como a gente está saindo de um caso de contingência e quer rapidez, a gente manda tudo para depois checar, né? Nós vamos prover internet de banda larga para povos mais afastados, a zona rural. E na área militar, todo o continente latino-americano vai ser coberto por ele, providenciando, então, as comunicações de redes internas ou internet para as operações militares. Tiago, traz a receita que você vai tirar da internet aí para agilizar logo o almoço, daqui a pouco você tem que ir pra escola. Fala pra mim o que precisa. É o bife empanado, daí frita, monta, joga queijo e gratina, se quiser olhar aqui. Normalmente eu ajudo a minha mãe pesquisando alguma receita na internet, às vezes não sabe o tempo de cocção ou quanto fica, mas pra mim preparar ela não deixa muito não, eu sou mais auxiliar dela. Fico pegando travessa, tirando do forno, essas coisas, mas ela que gosta de dominar a cozinha. O engenheiro Erlan Cassiano também trabalhou na França na construção do satélite brasileiro. A sua especialidade é na área de propulsão híbrida de foguetes. E cara, tô esperando para montar o foguete. Vamos embora. Vamos montar primeiro a parte da tubeira, depois a... vamos começando de baixo e subindo até o injetor. Eu participei de construção de carros de corrida, principalmente o Fórmula Universitário e o Fórmula SAI. E o Khaled, ele participou nas outras equipes, que era de fabricação de aeromodelos.
ficava nesse laboratório montando e desmontando esse foguete até altas horas da madrugada, depois de ter passado o dia inteiro tendo aula. E vale a pena todo esse esforço quando a gente vê esse negócio funcionar. O barulho é muito bom, eu tremo de medo até hoje. Em 2006 eu entrei para engenharia mecânica na Universidade de Brasília. Eu sempre gostei de satélites, coisas espaciais. Falei, eu estava no meu lugar certo. A gente conseguiu ver, se não me engano, Discovery decolando, que é o ônibus espacial. Acho que daquele ponto em diante eu soube que eu queria trabalhar com isso pro resto da vida. Logo depois que eu me graduei, eu me matriculei num mestrado especial, que teria um estágio de 9 meses na Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores centros de projetos e construção de veículos lançadores e de foguetes no mundo, onde a gente desenvolveu um projeto de um veículo lançador de pequeno porte. Então, Thiago, a gente tem que dar uma olhada, porque lá no centro de controle dos equipamentos da estação aqui tem alguma coisa alarmando lá pra gente. Vamos verificar agora aqui, mas a última vez que eu vi um equipamento alarmar foi questão do amplificador de recepção, né? Talvez, a gente tem que dar uma checada pra ver o que é. A gente confere aqui no software e na janela do equipamento, se tem alguma indicação. Daniel, o Fernando viu um alarme no centro de operações. Você viu uma coisa relacionada à parte da estação aqui nossa? Então, o equipamento está mostrando um alarme aqui, é na fonte de alimentação A. A gente vai ter que trocar. O Brasil precisava de um satélite geoestacionário para se proteger e para levar internet de banda larga para todo o país. Mas construir e operar uma máquina tão complexa exige profissionais muito capacitados e atenção constante. Dá uma checada para ver o que é. A gente confere aqui no software e na janela do equipamento. Daniel, o Fernando viu um alarme no centro de operações. Você viu uma coisa relacionada à parte da estação aqui nossa? Então, o equipamento está mostrando um alarme aqui, é na fonte de alimentação A. A gente vai ter que trocar. Quando falha um equipamento no satélite, em que a gente tem uma reconfiguração e logo a gente tem que fazer uma ação de contingência para verificar se a reconfiguração foi ok. A gente troca então, corrige, enquanto isso, vamos ver se esse é o motivo do alarme, então. Ok. Era isso então, Fernando, era a fonte. Resolvido o problema, né? O alarme desapareceu. So SGDC is much more than delivering a satellite. It is also to build 2 ground control stations to control the satellite, one in Brasilia and one in Rio, where a lot of Brazilian people will operate the satellite for 15 years. A absorção de tecnologia é uma coisa fundamental, que acompanha o processo de transferência de tecnologia e muitas vezes é até mais importante, dependendo dos casos. Neste caso, o importante é a combinação dos dois, tanto a transferência de tecnologia diretamente para as empresas, como a absorção de tecnologia que é feita para os nossos jovens engenheiros que trabalham no Programa Espacial Brasileiro. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar a questão do andamento do programa de absorção de tecnologia e de transferência de tecnologia. Lembrando que o de transferência de tecnologia, ele envolve contratos com empresas brasileiras que trabalham junto com a empresa fornecedora do satélite para a transferência de conhecimento na área espacial aqui para o Brasil. E a absorção de tecnologia envolve o envio de técnicos brasileiros, engenheiros, engenheiras e de outras capacidades para participar do projeto junto com a equipe francesa que desenvolveu o satélite. Eu vi os dados aqui, Michele, juntei a primeira fase com o Job Training. Essa fase final são 17. Dos que realmente ficaram no satélite
foram mais para o curso inicial e depois foi feita essa peneira de realmente ver quem tinha condição e eles ficaram então esses 17 na fase final do Job Training. Satellite Telecom project is about a 3-year program. The first year is devoted to the design, making all the drawings. The second year is devoted to the manufacturing of all the hardware and the software. And the third year is devoted to all the testing, integration and testing of all the satellites. Esse satélite, o Serpens, foi construído ao longo de quase um ano por vários alunos da UNB e com a ajuda de mim e do Gabriel. Eu conheci o Gabriel na primeira semana do mestrado, na primeira aula. Esse mestrado ia ter aulas específicas no Brasil e depois 9 meses de curso na Ucrânia. Como estudante lá, que fez eu me apaixonar, entrar na área aeroespacial, para a gente é uma experiência muito legal ter tido a oportunidade em outro país de trabalhar num projeto assim, de formação. E agora aqui, já trabalhando na área do Brasil, poder fornecer, prover a oportunidade também para estudantes brasileiros terem a mesma experiência. This experience of partnership with Brazil was very positive for Thales Alenia Space because we had the opportunity, first of all, to teach people of already very good education level. And they were very volunteer to learn everything about space. So it was a very constructive partnership between the trainee and the coach. And you will have the opportunity to interview afterwards Cristiano, that is one of the what we call TAP for Technology Absorption Program. And he will also give you his feeling about this very good experience. What is important for us is that it was a success because we know that these people now are fully capable, or when they will be back to Brazil, to continue their mission and make and build satellites in the future in Brazil. Após o treinamento, começaram as atividades de absorção de tecnologia, onde a gente trabalhava com o pessoal da própria Thales, desenvolvendo atividades relacionadas ao SGDC. No caso do que eu fui fazer, a validação de procedimentos e tudo relacionado já à operação que a gente vai usar aqui. Então, tudo que a gente vai usar aqui no Brasil para operar o satélite é fruto de um trabalho que foi feito aí durante aproximadamente 2 anos. Fernando está trazendo um sólido conhecimento de como operar o satélite a partir daqui da Terra. Mas será que os equipamentos com que trabalhará estão à altura do seu conhecimento? Além de um dos mais modernos satélites de defesa e comunicação do mundo, o Brasil está adquirindo um vasto capital humano, científico e tecnológico. Tudo isso vai gerar grandes descobertas no futuro que são visíveis desde agora. Quando a antena chega aqui, ela chega toda desmontada em diversas partes. Então ela é feito o processo de montagem e também de alinhamento. A função das luzes vermelhas é de sinalização de áreas próximas aos aeroportos. Já a estrutura reflexiva que causa essas luzes brancas que a gente está vendo, elas são utilizadas para o alinhamento da antena. Essas estruturas que a gente está vendo aqui, que refletem a luz, são justamente utilizadas nesse processo de alinhamento. Então, você incide uma luz sobre a antena e ela reflete. Através dessa reflexão, é utilizado também um software, e daí, a partir dele, você consegue fazer todo o alinhamento de todas essas partes da antena. No caso de qualquer falha no satélite, ela vai ser percebida primeiramente aqui. A ação corretiva é tomada a partir da análise feita dentro dessa sala do centro de operações. A experiência e essa oportunidade de trabalhar civis e militares, ela é muito enriquecedora. A competência dos engenheiros para trabalhar com satélite, que é algo muito novo, é um desafio para todos nós, mas que
as experiências e oportunidades se complementam e hoje a gente tem eficiência e eficácia para controlar e dominar toda a tecnologia de controle de satélite. Nós somos por volta de 40 engenheiros que trabalham desde a parte de concepção e o projeto de um satélite até a fase final de operação e controle desse satélite. Esse grupo que trabalhou na França, na parte de controle, todo está reunido hoje aqui no Centro de Operações Espaciais e nós vamos operar esse primeiro satélite, o SGDC-1, e os outros que virão. A operação do satélite ele vai possibilitar levar internet, banda larga a locais remotos e que é onde não tem cobertura. Então ele abre um leque de oportunidades muito grande para o Brasil. Hora que a gente está atrasado. Tchau, obrigada pelo almoço. Tchau, de nada. Tchau, tia. Tchau, meu bem. Tchau, tia. Gostava ótimo. Tchau, obrigada. Tchau, tia. Obrigado. Tchau, de nada. A maioria tem o 3G, internet móvel, daí para quem pega ônibus é bem mais divertido, por causa que no ônibus, olhando pra pessoa, olhando pra paisagem, não dá, você fica ali intertido, rapidinho você chega, nem percebe que o tamanho do trajeto. Ainda resta dúvida da demanda que o senhor passou sobre o relatório de transferência de tecnologia sobre os sistemas de solo. Eu ainda estou com alguma dúvida para preencher o relatório nessa parte. Ah, sim. Esse é um aspecto muito importante e a gente nunca pode esquecer que para que um satélite possa operar em órbita é necessário que exista um sistema de solo através do qual todo o contato com o satélite é realizado, os dados que o satélite produz são recebidos. No caso do SGDC, há dois sistemas, um deles principal, colocado aqui em Brasília, instalado em Brasília, e um outro que é o sistema de backup, ou o sistema reserva, instalado no Rio de Janeiro. O SGDC é um satélite geoestacionário de comunicações, o nome dele é Satélite Geoestacionário de Comunicações Estratégicas, e ele tem como finalidade atender a necessidades do governo brasileiro, nas áreas de inclusão digital, voltadas atendendo aí as demandas do Plano Nacional de Banda Larga e demandas da área de defesa, que deve utilizar a banda X para as comunicações do Ministério da Defesa. É um satélite que fica em uma posição relativa à superfície da Terra, em que o seu período de orbital, o tempo que ele leva para dar uma volta na Terra, é de 24 horas. É o mesmo tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno dela própria. Então, em relação à superfície da Terra, ele fica estacionário. Daí o nome geoestacionário, embora ele não fique parado. Ele fica estacionário em relação à Terra. Effectively, 3 years ago, I had the opportunity to take the responsibility of SGDC spacecraft in terms of the AIT, all the activity of assembly, integration, and test. The global duration for the AIT sequence of the SGDC was between 8 and 9 months. At this time, this is the last target to finalize the spacecraft. At the end of November, the spacecraft will be ready to go to the launcher pad and to attach it on the launcher Ariane in the next year. Construir e lançar um satélite deste porte não é uma tarefa simples. Porém, conseguir colocá-lo em operação é uma tarefa ainda mais complicada, exigindo conhecimento e muita atenção desses talentosos pesquisadores. O SGDC já está quase pronto e em breve poderá ser colocado em órbita. Mas os desafios para que ele funcione agora não se restringem apenas à construção.
Dentre os desafios para que o satélite opere de forma adequada, nós temos, primeiro, é necessário que você retire uma massa, que é uma massa substancial, ele pesa em torno de 6 toneladas. Retire-o daqui da superfície da Terra e leve-o até uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra. Então essa é a primeira grande tarefa, ela é cumprida pelo lançador, pelo foguete que o lança. Tá? Então esse é o primeiro desafio, conseguir fugir, vencer a gravidade da Terra. O segundo desafio é conseguir colocá-lo exatamente no ponto que se quer, não apenas a uma grande distância da Terra, mas a uma posição de longitude e de latitude que seja exatamente aquela alocada para o satélite. É como se o satélite fosse estacionado em uma vaga. Telecommunication satellites are generally put into what we call the geostationary orbit, which altitude is at 36,000 kilometers. So for that, you need to manufacture a satellite that will survive to the space environment and also that will be launched by a rocket to get free from the gravitation of the Earth. And then from the rocket, you have to move the satellite from the rocket to the parking place in orbit, in the geostationary orbit, where there is a seat just waiting for the satellite to be and to achieve its mission operationally. Bom, esse satélite agora está sendo preparado para a próxima etapa, a etapa de termovácuo. E ele vai precisar de alguns ml de teste para manter ele termicamente isolado durante essa etapa do processo. O material ele parece simples, mas ele tem uma certa tecnologia. Ele é composto por várias camadas metálicas separadas por uma fina camada de material isolante que vai manter o satélite termicamente isolado. A função desse bracelete é só evitar que a eletricidade estática saia de você e queime alguma coisa no satélite. Depois de quase 2 anos de trabalho no satélite, o satélite finalmente chega à sua fase final. Essa é a última bateria de testes importantes do satélite. A gente vai verificar se a carga útil do satélite está de fato toda funcionando corretamente. O pessoal está terminando de posicionar aqui os refletores, colocar na posição correta para que a gente possa dar seguimento e continuar esse teste. Seen from a country, you always have the impression that satellite is just above your country. And this is very practical when you want to make communications like TV or telephone or data or internet. Boa tarde a todos. Nós iremos utilizar o laboratório de informática hoje para vermos cálculo de pilha, cálculo de DDP. Nós vamos usar o computador hoje para fazer algumas pesquisas e, baseado nessas pesquisas, vocês vão utilizar o simulador para calcular a pilha que está representada nesse simulador. Então, inicialmente, vocês irão procurar uma tabela de oxidação e redução. Pode começar. Sou professor de Química no Centro Educacional INCRA 8, na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Nós estamos no laboratório de informática da escola, com 10 computadores, com acesso à internet disponibilizado pelo MEC, onde é possível agendar o horário dentro da grade horária dos alunos para trazer os alunos da sala de aula e desenvolver algum trabalho utilizando o laboratório, os computadores e o acesso à internet para as aulas. Essa aqui é uma réplica de uma peça que eu concebi lá na França, fiz as análises técnicas, eventualmente ela foi construída, testada e foi instalada no satélite, no SGDC. Essa peça é muito importante. Ela garante que no caso de uma emergência em que a gente perca a comunicação do satélite, a gente consiga ainda
Depois disso, se comunicar com o satélite e depois recuperar essa falha. A gente redesenhou ela aqui no Brasil e a gente vai imprimir uma réplica dela na impressora 3D. Lá na França, eu trabalhei usando impressora 3D para fabricar esse componente. Na realidade, não era como essa, que é uma impressora de plástico. É uma impressora que imprime direto em metal. Com a mesma qualidade de você fabricar de maneiras convencionais, lá nos tornos, nas fresas, só que com a forma que você precisar imaginar, porque ela é totalmente livre para fazer. Hoje em dia, a gente tem a praticidade de conseguir ter algo em mãos, algo tátil, que a gente consegue até certo grau testar em algumas horas. Pelo jeito, deu tudo certo. Essa aqui é uma réplica da peça que eu simulei, avaliei e no final das contas está instalada no satélite. 2 cópias, na verdade. É muito bom ter a oportunidade de realmente ter, sei lá, uma coisa que você fez voando no espaço. A contribuição de Pedro Khaled ao SGDC vai ficar no espaço por muitos anos. Mas as contribuições que ele poderá dar para a engenharia nacional estão apenas começando. Para muitos brasileiros, o satélite SGDC vai ser a ferramenta que vai permitir acessar a internet. E isso, com certeza, será transformador. Todos os profissionais brasileiros envolvidos na construção e operação do SGDC carregam essa preocupação. Desde a sua formação, Pedro sempre foi muito consciente dessa responsabilidade. Esse aqui, o Serpens, que foi o primeiro satélite que eu participei do desenvolvimento, eu trabalhei na parte da estrutura, que é essa parte de metal aqui, e nesses mecanismos de abertura das antenas. Eles foram projetados aqui no Brasil pela gente, montados, e basicamente é o seguinte, dentro daqui estão as antenas do satélite enroladas. Quando você corta esse fiozinho de nylon, essas molinhas que você consegue ver aqui, elas puxam, essa porta abre e a antena desenrola. Eu coordenei daqui da Agência Espacial o trabalho dos estudantes, né, que participaram do projeto. Então a parte de eletrônica, de software e de gestão do projeto dentro da Agência Espacial foi suficiente para o objetivo, que era testar alguns desenvolvimentos feitos por estudantes ou esse desenvolvimento feito pelo Pedro. Esse satélite ele foi colocado em órbita, como o Pedro falou, a partir da Estação Espacial Internacional em setembro de 2015 e ele reentrou na atmosfera no Oceano Atlântico entre a África e a América Latina no domingo de Páscoa de 2016, no dia 27 de março de 2016. E ele ficou só 6 meses em órbita, que é um tempo relativamente curto para um satélite, mas foi mais do que suficiente para a gente testar o que a gente queria, né? Que era os desenvolvimentos que envolveram estudantes. Ele pôde ser testado em órbita e, como ele dava uma volta na Terra a cada 90 minutos, foram 6 meses, mas ele deu milhares de voltas na Terra, coletou milhares de pacotes de dados e foi suficiente para a gente cumprir a missão. Quando acaba a vida útil do satélite, para evitar colisões e até mesmo para ceder o lugar para o novo satélite que vai assumir a posição dele, nós enviamos o satélite numa órbita chamada órbita cemitério, que fica acima da órbita geoestacionária e, estando nesse ponto, você evita que ele vai gerar qualquer detrito espacial e qualquer problema futuro. Os satélites eles são colocados em uma posição bem distante da Terra, de forma que o atrito atmosférico ele não existe mais. Então, o atrito da atmosfera ele já não penaliza o satélite retirando sua energia. Ele é colocado em um ponto tal em que, ao cair, ele de fato dá a volta na Terra e ele permanece caindo eternamente. Só que, ao cair eternamente, ele não retorna para a superfície da Terra. Esse é o princípio de um corpo em órbita de outro. Tá? Isso acontece com a Lua em torno da Terra ou acontece com a Terra em torno do Sol. No início, praticamente, do Programa Espacial Brasileiro,
existia um projeto no INPE chamado Projeto SACI, exclusivamente dedicado à educação. E naquela época já se falava em ter um satélite de comunicações para o serviço da educação no país. Então isso já está sendo de novo retomada, essa ideia de utilizar esse satélite, os próximos satélites de comunicações SGDC 2, 3, etc., para serviços tais como o serviço da educação no país. No Brasil, o acesso à internet ainda é desigual. Enquanto em algumas regiões um arquivo de 2 GB leva apenas 7 minutos para ser baixado, em outras isso demora mais de 7 horas. Existem regiões que nem acesso à internet têm. O satélite geoestacionário cobrirá todo o país com internet de qualidade, possibilitando conexão banda larga em todo o território brasileiro. Não é necessário trocar de lado. Quando você muda o metal, ele altera somente o fluxo de elétrons. Se você trocar o metal, o fluxo de elétrons vai passar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Não existia esse acesso na região, não existia essa disponibilidade e a pesquisa teria que ser feita em biblioteca, né, do jeito antigo, pesquisando nos livros. E com o acesso à internet e essa busca, né, ela fica mais fácil e é uma coisa que eles gostam de fazer, que é utilizar o computador. E as aulas, elas passam a ser mais dinâmicas, porque você consegue introduzir vídeos, introduzir textos, mesmo que você peça para ele assistir um vídeo em casa, ele assistindo esse vídeo, ele consegue manter um diálogo com você dentro da sala de aula. A internet está mudando a forma como alunos aprendem e professores ensinam. Com o satélite SGDC no espaço e a internet chegando a todos os lugares, abrem-se novas portas para o conhecimento. A absorção de tecnologia realizada pelos engenheiros e profissionais brasileiros que trabalharam na construção do SGDC significa um grande passo para que o país possa construir os seus satélites no futuro. Sem dúvida, um marco histórico para a presença do Brasil no espaço. Bom, quando eu estava fazendo uma das tarefas, que era fazer os requisitos para o teste de vibração, onde a gente pega o satélite, coloca um líquido simulante nele, não combustível de verdade, e para colocar ali um shaker, um grande equipamento que vai vibrar o satélite em várias frequências, eu tinha que calcular quanto de combustível eu conseguia colocar ali. E dentro das minhas considerações, eu levei em conta que o tanque ele expandia quando eu colocava pressão. Mas quando eu fui tentar comparar esse meu resultado com resultados anteriores de uma herança, eu vi que os anteriores não levavam isso em conta. Essa pequena dilatação do tanque foi suficiente para adicionar, acho que 3 meses de vida ao satélite. Isso no satélite, no serviço nele, representa uma grande economia. Primeiro eu fiz um relatório, expliquei tudo para o meu coach, o que eu fiz, o que eu levei em consideração. E depois ele gostou muito da ideia e passou para os seus superiores. Vários especialistas da TAS revisaram isso, revisaram a documentação e viram que era possível e vão colocar agora em toda a família deles. Fiquei muito feliz de ter contribuído significativamente para um projeto dessa magnitude, que é tão complexo e também muito caro. Aumentar um pouco a vida dele, melhorar ele um pouco, já é uma grande realização para mim. Todas as nações que querem ter um sistema de telecomunicações baseado em satélite têm interesse em ter seus satélites em órbita. As órbitas, as posições orbitais, principalmente na órbita geoestacionária, elas são finitas, tá? A órbita geoestacionária é como se fosse um fio virtual
a 36 mil quilômetros da Terra no plano do Equador. O primeiro requisito a ser atendido é que a posição para um dado país precisa estar sobre esse país. Mas, além disso, é necessário também estabelecer quais serão as bandas de frequência que serão utilizadas. E por que isso é necessário? Porque vale para os satélites o mesmo princípio que vale, por exemplo, para as rádios que são colocadas em uma cidade, rádios AM, rádios FM. Você não pode ter duas rádios operando na mesma frequência, porque uma anularia a outra. Com isso, é possível ter a convivência pacífica, digamos assim, entre todas as nações que utilizam esse tipo de sistema. Para a sala, meninas. Sala. Oi. Boa tarde. Oi, meninos. O que houve? A gente tá saindo da escola esse ano, todos aqui estão saindo, mas a gente vai sentir muita saudade, porque envolve muito a nossa rotina, é a vida na escola, e vários anos aqui dentro também, né? Desde a 5ª série. A gente viu que a escola tem um blog, só que ele tá meio que abandonado, assim, não tá havendo nenhuma publicação, e também blog já é uma coisa meio antiga. A gente quer propor a ser feita uma página para a escola, onde nós que estamos saindo, os que saíram há mais tempo e até os que estão aqui dentro possam postar e ver o que está acontecendo da escola, como está seguindo as coisas, feira cultural, gincana. Então, assim, a gente queria continuar sabendo sobre a escola e até seria bom a gente começar esse ano a fazer esse projeto, porque daí nós poderíamos organizar tudo direitinho, passar para vocês e ano que vem só continuar acompanhando e vendo o progresso da nossa escola. Então só me passem como é que vai ser para a gente poder começar a trabalhar. Beleza. Tá bom? Obrigado. Era só isso? Obrigada. Obrigada a vocês. Eu achei muito interessante, né? Até o momento eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que essa divulgação é interessante tanto para eles que ainda estão, como para os que já saíram, né? Como eles estão antenados agora com o mundo, né? Que a internet propõe isso para a gente, eu acho que melhorou bastante a questão da percepção de cidadão, né? Porque eles conseguem se comparar, eles conseguem se perceber num ambiente mais amplo, né? Que é o que a internet proporciona para eles. There is a very big program of cooperation. First of all, with the Technology Absorption Program, where we train about 30 Brazilian people. Then there is also the local content. That means that we have ordered and manufactured through a Brazilian industry called Scenic, a structural panel to be mounted on the SGDC satellite. So you will have Brazil inside the satellite. And also a strong transfer of technology, TOT program, with various companies and industries of Brazil to allow them to be able to be participants of future application of space business with Thales Alenia Space or other industries. Trabalhar nesse projeto é uma oportunidade única. Ele, com certeza, é hoje a iniciativa espacial mais importante realizada no Brasil. Então, poder fazer parte disso, para mim, que quero seguir carreira nessa área de engenharia aeroespacial, ela é fundamental e foi uma super oportunidade que eu tive. Poder ver como essas coisas são feitas e entender quais são as coisas que são importantes e que são levadas em conta nesses projetos também é algo que é muito importante. Estando lá na agência agora e tendo esse tipo de conhecimento, a gente consegue ajudar e avaliar e, avaliar realmente com certeza técnica o mérito e a qualidade de todos os projetos que chegam em mim. Depois lá da França, eu acho que eu consigo ser um engenheiro aeroespacial muito mais maduro e muito mais responsável nas minhas avaliações do que eu jamais tinha sido antes. Nossa base de lançamento de Alcântara é a melhor posicionada do mundo. Ela fica a 2 graus sul do Equador, do plano do Equador. Portanto, não existe nenhuma outra base de lançamento no mundo mais bem localizada que a nossa. O que precisamos agora é
extrair dessa experiência uma outra experiência, que é entregar para o setor industrial brasileiro o desenvolvimento que é industrial. Nós precisamos entender a importância dessa conjugação desses dois verbos. Aquele que desenvolve, aquele que faz e aquele que orienta. Desde que eu cheguei da França, eu notei que eu recebi uma grande carga técnica, que agora eu posso avaliar muito melhor os novos projetos, propor novas soluções, soluções mais comerciais, que se adaptam melhor ao nosso mercado, ao mercado externo, às nossas condições técnicas e financeiras. Acredito que com as oportunidades certas a gente consegue chegar bem longe. O que mais me atrai em tudo isso aqui é, claro, engenharia, parte de exatos, modelos, descobrir coisas novas, o barulho e a emoção de estar do lado de um teste de um foguete. É sensacional. A gente vai mover ela para o lado de fora, botar em cima da bancada. Conectar o resto das mangueiras, da telemetria e do controle com as válvulas, os sensores, e estamos prontos para começar o teste.